Para todo sempre seja glorificado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor por toda a eternidade. Senhoras e senhores, este é o momento maravilhoso para toda a Igreja do Senhor na terra. Enquanto sinais e sinais evidenciam-se de maneira gloriosa e profética, a vinda de Jesus Cristo é um cumprimento final e decisivo de um dos maiores sinais profetizados tanto pelos apóstolos, pelos profetas e também por Jesus Cristo nosso Senhor. Na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 52, assim está escrito: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Estamos aguardando a volta de Jesus Cristo. Estamos vivendo os dias finais da Igreja do Senhor na terra. Por alguns instantes estamos aqui orando a Deus e buscando a sua presença, mas os nossos corações se voltam para a eternidade. Os nossos corações anelam pelo dia palpitante de nosso Senhor Jesus Cristo, quando cumprir-se-ão todas as profecias relacionadas com este evento glorioso. A vinda de Jesus é a esperança da sua igreja. O relógio de Deus está marcando a última hora da Igreja do Senhor na terra. Sinais, sinais e sinais conotam-nos este dia maravilhoso e esplêndido, esperado por toda a Igreja do Senhor em todo o universo. Lhes daremos agora alguns sinais gloriosos e proféticos a respeito deste maravilhoso dia. O primeiro sinal que evidencia a vinda de Jesus, a adoração do homem. No dia 21 de dezembro de 1950, o Právida anunciou o aniversário de Stalin como tendo sido o inspirador da criação, a alegria da vida. Os checos o chamaram de nossa estrela guiadora. Segundo Romanos capítulo 1 e versículo 25, os homens adorarão nos fins dos tempos mais a criatura do que o Criador. O segundo sinal que evidencia também a volta de Jesus Cristo é a ameaça da Rússia a Israel, registrado em Ezequiel no capítulo 30 e versículo 8. Diariamente, os jornais estão comprovando, em termos gerais, das ameaças da Rússia e outros povos a Israel. Muitas vezes estas ameaças russas vêm através de um outro povo, como no caso de Abdel Nasser, que por várias vezes ameaçou a varrer a Israel do mapa. Glorificado seja o nome do Senhor. E assim sucessivamente. Ansiedade inútil à procura de paz é o terceiro sinal que evidencia o momento glorioso da sua igreja. Em Jeremias capítulo 8 e versículo 15, todo mundo clamará nos fins dos tempos por uma paz que não encontrará. A situação cada vez é mais grave pela presença de um espírito de terror que encherá o mundo. Lembramos do massacre de Tel Aviv, do massacre de Munique e de outras tragédias de efeito mundial, e a ansiedade continua. A apostasia é o quarto sinal que marca também a volta de Jesus Cristo. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 4 e versículo 13, este é o movimento de rebelião contra a fé, já conhecida e tão profetizada. Sendo assim, começa-se a ser visto em todas as comunidades religiosas.
Certamente Deus permite, por causa do critério seletivo que a apostasia imprime, pois os fiéis se manterão firmes e leais à palavra do nosso Deus. Glorificado seja Deus por toda a eternidade. O quinto sinal da volta de Jesus Cristo a esta terra é atividades sociais intensa, atividade do comércio, nas fábricas, em toda parte do mundo. O homem não tem mais tempo para buscar a Deus. O homem não tem tempo para servir, amar e esperar a Jesus Cristo. Atividades e atividades. No Brasil, por exemplo, é patrocinado o Festival da Cerveja, da Laranja, do Vinho e da Maçã. Comer e beber com propósitos degradantes, e a ansiedade continua, e o homem continua também esquecendo-se do seu Deus. Automóvel também é sinal da volta de Jesus Cristo. Em Naum capítulo 2, versículo 3 e 4, diz a respeito deste sinal: o mundo está cheio de rodovias e milhões de acidentes. Acontece com mortes fatais. Louvado seja o maravilhoso nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo virá. Outros e outros sinais: espiritismo proliferado, apostasias, a imoralidade, controle econômico e político dos povos, guerra à palavra de Deus, falsos cristos, comunismo, desobediência e rebelião familiar, crise econômica, ecumenismo, escarnecedores, espiritismo proliferado, evangelização mundial, flagelos, falsos cristos e falsos cultos, falsos mestres e falsos profetas, evidenciam assim sinais e sinais que marcam o glorioso dia do arrebatamento da igreja. Sinais nos céus, na lua e nas estrelas. Segundo os cientistas, a lua já se desviara da sua órbita cerca de 20 quilômetros. São sinais e sinais que marcam a volta de Jesus. A qualquer momento, a trombeta de Deus irá ecoar, a trombeta de Deus irá tocar, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Jesus Cristo virá uma vez em duas fases. Na primeira fase ele virá para a igreja. Na segunda fase ele virá com a igreja. Na primeira fase os incrédulos serão deixados. Na segunda fase os incrédulos serão destruídos. Na primeira fase há segredo. Na segunda fase profunda lamentação. Na primeira fase ele virá sobre os ares. E na segunda fase ele virá sobre o Monte das Oliveiras. A lei de Moisés foi dada no monte. O primeiro sermão de Jesus foi no monte. Ele subiu ao céu do monte também, e ele voltará sobre o monte um dia. Salomão disse no livro de Cantares, no capítulo 2: esta é a voz do meu amado, ei-lo aí que já vem pulando sobre os montes e saltando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado, ei-lo aí reluzindo pelas grades. E ele diz: levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega. Senhoras e senhores, preparai-vos para o arrebatamento final. Preparai-vos para este glorioso dia, o dia triunfal da igreja. Toda a esperança da igreja do Senhor na terra concentra-se nesta profecia maravilhosa, neste fato inédito que a qualquer momento está para acontecer. Glória a Deus, haverá propósitos e propósitos neste dia. O primeiro propósito da vinda de Jesus é levantar do túmulo os mortos. O segundo propósito da vinda de Jesus é transformar e arrebatar os vivos. O terceiro propósito da vinda de Jesus é galardoar os servos fiéis. O quarto propósito da vinda de Jesus é tomar vingança contra os rebeldes. O quinto propósito da vinda de Jesus é julgar as nações vivas. O sexto propósito da vinda de Jesus é livrar a Israel. O sétimo propósito da vinda de Jesus é estabelecer um governo teocrático em Israel. Ele virá a qualquer momento, ele virá poderosamente, ele virá inesperadamente, ele virá gloriosamente, ele virá festivamente, ele virá brevemente, ele virá buscar a igreja. Arrebatar significa tirar com muita força de um lugar para outro lugar. Chegará o dia, senhoras e senhores, em que a igreja do Senhor Jesus Cristo, após ter sido arrebatada da terra, se encontrará com o Senhor nos ares.
Glória a Deus por este dia maravilhoso. Louvado seja Deus, porque todas as promessas de Deus são infalíveis e nenhuma da sua palavra cairá por terra. Vai chegar a hora, o dia áureo da história, quando estaremos na eternidade com o Senhor, em um lugar chamado Tribunal de Cristo, para a igreja que foi arrebatada da terra receber os galardões. Aleluia! Galardões para os fiéis. O galardão fala de três coisas: bondade, justiça e soberania de Deus. O galardão difere da salvação. O galardão é pelas obras prestadas, por aquilo que você fez, por aquilo que você trabalhou. Suas obras serão julgadas na eternidade. Aquele que edificou com ouro, aquele que edificou com prata, e aquele que edificou com pedras preciosas, aquele que edificou com madeira, aquele que edificou com palha, ou aquele que edificou com feno. Tenha cuidado da sua vida, irmãos queridos, para a vossa obra ter um avultado galardão no dia do Senhor. Trabalhai, honrai a vossa fé, porque o arrebatamento da igreja se aproxima. Esta é a sua total esperança. Chegará o dia maravilhoso em que lá no tribunal de Cristo, quando a Bíblia diz: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas, os corpos diferirão em glória na eternidade. É sobre aquilo que você fez, é sobre aquilo que você realizou na terra, para a glória de Deus, para louvor eterno do seu nome. E após a igreja receber os galardões e estarmos na presença do Senhor, de vestidos brancos e pedras na mão, a Bíblia diz que haveremos de receber uma pedrinha branca e um novo nome. Galardões para a igreja, palmas para os mártires. Louvado seja o nome de Jesus por toda a eternidade. E depois do tribunal de Cristo, depois da igreja glorificada e também galardoada, ela seguirá para as bodas do Cordeiro. Como estou vendo, uma porta se abre na eternidade, e tudo isto pela fé. Lá está o cenáculo glorioso, lá está o Pai com seus santos e os anjos também cercando a mesa do Senhor. A igreja vai entrar triunfal na eternidade, cantando o cântico de Moisés, cantando o cântico da vitória e cantando o cântico dos redimidos. Entraremos todos na eternidade para cearmos com o Senhor. Está escrito em Mateus, no capítulo 26 e versículo 26, a respeito desta grande ceia, que haveremos de participar com Ele por toda a eternidade. Os anjos estarão admirados e perplexos quando a igreja começar a entrar. Eles não conhecem os anjos, não conhecem o cântico de sangue. A igreja foi redimida pelo sangue, a igreja foi lavada pelo sangue, a igreja foi perdoada pelo sangue. Em dimensões gloriosas, em dimensões benditas, ela se encontra agora do outro lado da vida, lá nas bodas, na sala do banquete. E uma mesa muito preparada, glória a Deus, uma mesa preparadíssima, com os atavios espirituais e também o pão e o vinho. Jesus Cristo disse: e não beberei do fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Cercamos a mesa do Senhor, enquanto aqui na terra a grande tribulação tomará conta de todas as gentes. Pragas, úlceras e ais cairão sobre a terra. A ira de Deus será derramada sobre a sorte dos homens. Os homens chorarão, e a Bíblia diz que a morte se ausentará dos homens por algum tempo. Os homens pedirão a morte, mas não morrerão. É o dia da ira de Deus, porque rejeitaram a Jesus Cristo. Mas a igreja do Senhor, no período da grande tribulação, ela estará nos quartos eternos de Deus. Em Isaías, no capítulo 20, versículo 26, assim está escrito: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha tuas portas por um momento, até que passe a ira. Ira na Bíblia refere-se à grande tribulação, quando estaremos com o Senhor, cercando a sua gloriosa mesa e participando daquela cerimônia que marcará toda a eternidade.
enquanto nos céus o maravilhoso encontro entre Jesus Cristo e sua igreja na sala do Pai, na terra, acontecimentos funestos e desagradáveis ocorrerá sobre a sorte dos ímpios. A grande tribulação é um vocábulo bíblico empregado para retratar a hora da inigualável agonia da terra. A convulsão social mais intensa de todos os séculos. Neste período, as nações mais poderosas da terra têm sido mergulhadas no sangue, e então tem se transtornado todos os povos da terra em verdadeiro carnificina e pestes sanguinárias, quando os homens que não amaram a Deus, não serviram ao Senhor, estão agora sofrendo os terríveis males por efeito de sua desobediência. A grande tribulação será um período de intensa aflição para os homens. Em segundo lugar, será um período de angústia para Israel. Em terceiro lugar, será um período do derramamento da ira divina. Em quarto lugar, será a manifestação do juízo de Deus. Em quinto lugar, será um dia grande e muito terrível. Em sexto lugar, será a hora da provação. Em sétimo lugar, será o dia da vingança do nosso Deus. Glória a Deus pela esperança da igreja em não passar pela grande tribulação. O que é que ocorrerá durante a grande tribulação? É uma pergunta. Por algum tempo a morte se ausentará dos homens. Haverá operação plena da iniquidade em toda a terra. O anticristo fará uma hipócrita aliança com Israel, e na metade da semana romperá o pacto. Haverá manifestações das pragas, das taças e dos ais com a ira de Deus Todo-Poderoso. Haverá morte de 1/3 da população do mundo, e haverá toque das 7 trombetas que demonstram o grande poder de Deus. Glória ao Senhor! Quando ocorrerá a grande tribulação? Sempre tem havido tribulações no mundo, todavia, esta será sem igual. Começará imediatamente após o arrebatamento, durará uma semana de anos, a 70ª semana descrita pelo profeta Daniel. A semana será dividida em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio, ou seja, 42 meses, ou seja, 1260 dias, um tempo e metade de tempo. Quem será os dominantes na grande tribulação? Assim como hoje opera a trindade divina, então naquele dia operará a trindade satânica. Essa trindade será constituída de dragão, de besta e de falso profeta. Essa trindade operará com poderes sobrenaturais sobre a chancela, sobre o patrocínio do anticristo, que será um déspota governamental e mundial também. Essa trindade atuará com poderes militares, políticos e religiosos. Haverá um domínio universal sobre a terra, inclusive com prodígios e sinais de mentira. O Espírito Santo, nesta ocasião, não estará atuando sobre os homens como está agora na era presente. O anticristo durará até o retorno de Cristo em glória na sua segunda fase. A volta de Jesus Cristo está prevista, glória a Deus, logo após o clamor dos judeus em favor da sua terra, em favor do seu povo. Bendito seja Deus, porque a igreja tem a esperança e não ficará para a grande tribulação. Haveremos de participar, segundo a Bíblia, da primeira ressurreição. Lá nas mansões celestiais, lá na pátria do Pai, lá no glorioso e esplêndido cenáculo espiritual, estará a noiva do Cordeiro, adornada de todos os dons espirituais, de glória imarcessível, enquanto na terra tragédias e tragédias, misérias alastrando sobre a sorte dos homens. Mas acontecerá que o anticristo fará uma hipócrita aliança com Israel, dizendo que é o seu Messias, dizendo-se que é o homem que terá o segredo
para, glória a Deus, fazer com que a situação do mundo se mude. E ele fará uma aliança com os judeus. A Bíblia diz que na metade da semana cessará o sacrifício e cessará a oferta de manjares. O anticristo possuirá naqueles dias uma linguagem que seduzirá todas as nações da terra, uma linguagem de prata. Será um déspota mundial, e eles receberão o anticristo como se fosse o seu legítimo Messias. Ele é um falso Cristo, mas cheio de astúcias e ciladas malignas, seduzirá a nação hebraica. Mas a Bíblia diz que quando os judeus descobrirem também que ele não é o seu Messias legítimo, rompe o pacto com ele e clamará pelo poder do Messias, clamará por Jesus, buscará a Jesus. Naquela hora o Espírito de graça e o Espírito de súplica, o Espírito do Senhor será derramado sobre Israel, e eles começarão a chorar e clamarão do Monte das Oliveiras em favor, glória a Deus, em favor do seu povo e da sua terra, e dirá: Senhor, lembra-te da aliança que tu fizestes com Isaac e com Abraão e também com Jacó. Agora, Senhor, as nossas forças se perderam. Agora, Senhor, as nossas estratégias de guerras não têm nenhum valor. Gog e Magog naquele dia, cujo número é como a areia do mar. Diz a Bíblia que Deus trará os inimigos do norte com anzóis pelo queixo para o dia grande e terrível da peleja. Mas os judeus, os filhos da promessa, os filhos por eleição, clamarão por Jesus Cristo, e ele, lá nas mansões eternas, descerá em favor do seu povo. E a Bíblia diz que todo olho verá naquele grande dia da sua segunda fase. Todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Oh, bendito seja este dia, quando a igreja do Senhor descer em glória com Jesus Cristo e com seus milhares e milhares de anjos. Então Jesus começará a mostrar aos judeus as suas mãos. No livro de Zacarias, no capítulo 13 e versículo 6, assim está escrito: os judeus dirão para Jesus naquele grande dia: Senhor, que feridas são estas nas tuas mãos? E Jesus lhes responderá: estas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E lá de cima ainda Jesus Cristo assoprará sobre o anticristo, e a Bíblia diz: e com o assopro da sua boca destruirá o iníquo. Louvado seja o grande Deus! A palavra de Deus é poder. O assopro do Senhor, o hálito do Senhor também emana o seu poder. Glória a Deus, meus queridos irmãos. Então Jesus continuará descendo e descendo sobre o Monte das Oliveiras, e os judeus começarão a chorar, começarão a chorar, começarão a chorar, e Jesus lhes mostrará as suas mãos, aquelas mesmas mãos com que foi ferida na cruz pelos meus pecados, aquelas mesmas mãos que curaram os enfermos. E ele vem descendo naquele grande dia, e a Bíblia diz que ele pisa no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se fenderá no meio, de um lado para outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo desce com a sua igreja e pisa no monte. Louvado seja Deus. E a primeira coisa que Jesus fará é prender Satanás. Prende Satanás, prende Satanás, glória a Deus, e marcha para o trono de Davi, para o trono glorioso que lhe foi dado por herança genealógica, e ele caminha para o trono de Davi. Nas suas mãos empunhará o cetro, que é o símbolo do seu governo, e lá no trono de Davi ele estabelece, louvado seja Deus, o glorioso milênio, o milênio de paz, o milênio
que é a história áurea de toda a eternidade. Bendito seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Alguém perguntará, mas o que será o milênio? Em primeiro lugar, o milênio será um período de paz sobre a terra, a última dispensação de Deus para com os homens. Em segundo lugar, a expressão 1000 anos aparece 6 vezes na Bíblia, no capítulo 20 de Apocalipse. Em terceiro lugar, o milênio será a plenitude do reino de Deus e também do reino dos céus. Em quarto lugar, o milênio será a regeneração da ordem mundial. Em quinto lugar, o milênio será o verdadeiro tempo da restauração de todas as coisas. O milênio em Jesus Cristo, o milênio e a igreja naquele glorioso dia. Jesus cumprirá o seu ministério naquele dia de rei, física e corporalmente. Jesus governará todo mundo naquele dia. Jesus Cristo reinará de Jerusalém. Jesus Cristo estabelecerá o reinado de justiça e o reinado de paz sobre a terra. Será levantado naqueles tempos a maldição de toda a terra. Haverá uma especial fertilidade. Os animais voltarão a ser dóceis naquele dia. Haverá um conhecimento universal de Deus naquele esplendoroso dia. Haverá abundância de vida e saúde. Haverá uma severa restrição à ação da morte. Haverá também salvação e segurança, segundo Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. O milênio será instalado logo após a derrota de Satanás e a vitória sobre o anticristo. Satanás naquele dia estará preso. Satanás perderá no glorioso milênio o direito de agir entre os homens. A igreja terá sido glorificada. A igreja terá descido à terra com Jesus Cristo. A Jerusalém celestial clareando a Jerusalém terrestre. E os crentes, os santos agora que já foram arrebatados, terão acesso a Jerusalém celeste e acesso também a Jerusalém terrestre. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos dará outro corpo, um corpo espiritual, que não estará mais sujeito às leis físicas, às leis da natureza. Naquele grande dia, no milênio do Senhor, Israel reconhecerá Jesus como seu Messias. Israel possuirá toda a terra, o tempo será reconstruído. Israel será também exaltado universalmente. Israel se alegrará totalmente. Israel será totalmente ajuntado e também purificado. Israel será a nação líder do mundo. E serão cumpridos todos os concertos com os patriarcas. Naquele grande dia, Jesus Cristo será Rei de justiça, Rei de Israel, Rei de toda a terra, Rei dos reis. Glória a Deus por este maravilhoso dia, esperado por toda a igreja. Cristo se manifestará naquele dia como filho de Davi, herdeiro do trono. Cristo se manifestará também como Filho do Homem, executando o juízo. Cristo se manifestará também como Deus Todo-Poderoso, como Filho de Deus, como Deus Forte. E Cristo se manifestará também como Messias, o Supremo Governante de toda a terra. Louvado seja Deus! O milênio e Jesus, o milênio e a igreja, o milênio e Israel, o milênio e a terra. Louvado seja Deus! Logo após o milênio, Satanás será solto para provar a fidelidade das nações. Será solto e seduzirá todas as nações da terra para a última peleja lá no Monte de Sião. Mas quando Satanás arregimentar os seus exércitos para a peleja contra Deus, a Bíblia diz que cairá fogo do céu e outra vez Jesus Cristo será glorificado sobre todas as hostes malignas. Agora a Bíblia diz também que logo após o milênio de Jesus e após a glorificação do Senhor Jesus nos exércitos de Gog e nos exércitos de Magog e sobre todas as tropas infernais de Satanás, então surgirá agora o grande trono branco, o trono de juízo, aonde todas as nações da terra, todos os homens que se esqueceram de Deus, todos os homens que não aceitaram a Jesus, agora será chamado às contas. Todos os moradores de a superfície desta terra. Glória a Deus. Oh, amigo ouvinte, recebei a Jesus Cristo nesta hora. Confessai os vossos pecados para escapardes da grande condenação eterna. A Bíblia diz
que no dia do Senhor, no grande trono de juízo, os livros vão se abrir. Dar-se-á nesta ocasião a segunda ressurreição dos mortos. O mar dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, e comparecerão perante o Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. O trono branco é também chamado trono do juízo. Jesus Cristo será o juiz, Ele mesmo pessoalmente. A Bíblia diz que Deus constituiu a Jesus Cristo juiz dos vivos e dos mortos. São João capítulo 5, versículo 22. Todos os mortos, grandes e pequenos, aqueles que não foram salvos, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, serão julgados no dia do Senhor. Arrependei-vos, confessai-vos os vossos pecados agora e preparai-vos para o dia do arrebatamento, a esperança da igreja do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.